querido, graça e paz. Finalmente estamos aqui no nosso 18º vídeo, nossa 18ª live, né, que fica gravado em forma de vídeo no YouTube para que você possa regozijar-se, aprendendo, estudando a palavra do Senhor. E eu quero desejar a você uma boa recepção e que você seja bem-vindo a esse último vídeo, a essa última live da primeira série, apenas da primeira série, porque vem aí a nossa segunda série com temas extraordinários. Nós vamos dar uma atenção um pouco mais especial ao estudo do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, o último livro das estruturas do Novo Testamento. E nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse de uma forma um pouco mais atenciosa, porque na segunda série nós vamos estar falando sobre temas proféticos retirados da Bíblia e muito especialmente do livro de Apocalipse. Então, que você possa ter um bom proveito e que nessa oportunidade possamos estudar juntos em Estudando a Bíblia. Aí estão os nossos contatos, né? Nossos e-mails, o link do Facebook e também do YouTube, onde nós produzimos e transmitimos o nosso estudo, o Estudando a Bíblia. E você pode encontrar todos os vídeos que ficam armazenados, ficam guardadinhos, para que você possa estudar de novo, né? Se deliciando com todo o ensinamento, com todo o conteúdo de Estudando a Bíblia. Vamos falar sobre Apocalipse? Vamos lá? Muito bem, estamos aqui falando sobre Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, livro profético, pertence às estruturas, ou à estrutura do livro profético, né? Apocalipse fala de uma vitória de um personagem que é o personagem principal da Bíblia. A Bíblia fala de Jesus Cristo, né? É o principal personagem das Escrituras Sagradas. E o livro de Apocalipse fala sobre vitoriosos em Cristo, aqueles que são vitoriosos em Cristo. Olha, o livro de Apocalipse demonstra, além de qualquer dúvida, o poder de Deus para vencer o diabo e seus servos. Para comunicar esta mensagem, encorajar os santos angustiados quando enfrentavam a perseguição. Este livro, o livro de Apocalipse, ele convida os leitores a olhar por trás das cortinas para verem o lado espiritual das lutas que frequentemente desafiam a nossa fé. O livro de Apocalipse, ou Apocalipse, está situado entre os últimos do Novo Testamento e foi escrito por João durante o tempo que passou na ilha de Patmos, provavelmente exilado por causa da sua fé e por causa da pregação do Evangelho. O livro de Apocalipse foi escrito no estilo apocalíptico, em gênero literário, caracterizado por linguagem dramática e uma linguagem também muito simbólica, por sinal. Frequentemente empregado números, né? Foi empregado números na revelação de Apocalipse e também cores para representar ideias. A principal característica que define a literatura apocalíptica, porém, é a sua ênfase na intervenção divina nos assuntos humanos. Livros apocalípticos servem para assegurar os fiéis da proteção divina nos seus momentos mais difíceis. No caso do Apocalipse, cristãos enfrentando perseguição pelas mãos do governo romano receberam estas palavras de conforto
prometendo a vitória final e a vitória eterna em Cristo Jesus. Como os outros livros que foram escritos pelo apóstolo João, o livro de Apocalipse é bem organizado na sua apresentação em relação às suas cenas, que são cenas, por sinal, bem dramáticas. No capítulo 1, apresenta um retrato de Jesus em todo o seu poder e glória. Frequentemente pensamos em Jesus em cenas de aparente fragilidade. Por exemplo, podemos pensar no recém-nascido indefeso, nos braços de sua mãe, não é? Ou numa figura moribunda, aparentemente vencida, uma figura suspensa a uma áspera cruz de madeira. Jesus foi um neném, ele morreu numa cruz, mas Jesus é o vitorioso e poderoso príncipe dos reis da terra, como está escrito lá no capítulo 1, versículo 5 de Apocalipse. Tudo que se segue nesse livro, chamado Apocalipse, o livro da revelação de João, surge desta importante imagem de Cristo. Ele está no comando e os seus seguidores podem até sofrer, mas nada tem a temer. No final, os justos serão vitoriosos. Olha, querido, no capítulo 2 e também no capítulo 3, contém cartas relacionadas e dirigidas às 7 igrejas que tratam das realidades dessas congregações na Ásia Menor. Jesus elogia a fidelidade de alguns servos e critica fortemente a desobediência e a negligência de outros servos. Essas cartas escritas às 7 igrejas de Apocalipse ajudam a entender uma característica importante das igrejas primitivas no plano de Deus: a autonomia ou a independência de igrejas locais. Não há nenhuma sugestão de uma hierarquia ligando as congregações, nem de algum sistema de governo centralizado no âmbito terrestre. Essas práticas tão comuns na maioria das igrejas que são igrejas atuais e representam desvios do plano original de Jesus. No capítulo 4 e 5, demonstram a posição do Pai e do Filho, numa visão maravilhosa. João tem permissão para ver o trono de Deus, cercado por servos, em adoração, conforme nós encontramos no capítulo 4 de Apocalipse, e o próximo capítulo volta a atenção para Jesus, que por causa da sua vitória sobre a morte, é achado então digno de abrir os selos do livro que revelará o plano de Deus para a vitória total sobre as forças de Satanás. Ele também merece louvor e adoração dos fiéis. Nos capítulos 6 até o 20, o livro de Apocalipse oferece numerosas demonstrações de vingança e também de punição por meio de cenas dramáticas e cheios de ação. A maior parte da mensagem desses capítulos é organizada em séries de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. O número 7 simboliza a perfeição. A história nunca termina enquanto não chegamos à parte 7ª e à parte final. Em alguns pontos durante a batalha pode parecer que o diabo está ganhando a guerra. Este livro oferece esperança aos fiéis em que Deus e seu exército justo serão vitoriosos. Satanás não pode derrotar Jesus e não pode vencer aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. No capítulo 21 e também no capítulo 22 de Apocalipse, destacam a condição abençoada dos santos vitoriosos na presença de Deus. Os privilégios que foram perdidos por causa do pecado de Adão e Eva são restaurados
nesta comunhão renovada entre Deus e o homem. Esses capítulos empregam muita da linguagem encontrada em outros textos proféticos para falar da relação dos discípulos fiéis com o Cristo. Nesta era presente, por exemplo, a bênção da presença de Deus, retratada aqui, também prenuncia a grandeza do céu. Encontramos no livro de Apocalipse uma conclusão bela e esperançosa para a mensagem da Bíblia, independente de sofrimento e também das perseguições nesta vida, que quem for fiel até a morte, diz a palavra, receberá a coroa da vida, a bênção da comunhão eterna com Deus. Está lá no livro de Apocalipse, o livro que nós estamos estudando, no capítulo 2, versículo 10. Falar sobre o livro de Apocalipse como o livro derradeiro ou último livro da Bíblia é considerado por muitos cristãos como o livro mais difícil de interpretar. De fato, um estudo do livro de Apocalipse revela que seu autor usa uma linguagem predominantemente simbólica. Por isso, algumas pessoas dizem descobrir códigos e até enigmas dentro do livro de Apocalipse. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, há muito mais no livro de Apocalipse do que apenas um tipo de manual sobre o futuro. Além disso, o próprio título do livro já diz sobre o seu principal objetivo. A palavra Apocalipse, por sinal, vem do grego apocalipsis e significa revelação ou desvelamento. Portanto, o objetivo do livro Apocalipse é revelar ao invés de esconder. Quando ao uso de elementos simbólicos em sua narrativa, alguns estudiosos defendem a ideia de que o apóstolo João e o autor do livro do Apocalipse são diferentes. Todavia, o primeiro a levantar essa possibilidade foi Dionísio, no século III depois de Cristo. Ele sugeriu isto após comparar o estilo literário do livro de João, ou seja, do livro de Apocalipse, com o Evangelho de João. Apesar da crítica, a opinião mais aceita é também mais provável, é que realmente tenha sido o próprio apóstolo João quem escreveu o livro de Apocalipse. Existe uma discussão em relação à data em que o livro do Apocalipse foi escrito. Alguns estudiosos entendem que Apocalipse foi escrito antes dos anos 70 depois de Cristo, ou seja, entre os anos 54 e 68 depois de Cristo, durante o governo do imperador romano Nero César, para ser mais preciso. Geralmente são os preteristas que adotam uma data anterior a 70 anos depois de Cristo, pois atribuem boa parte do livro à destruição de Jerusalém. Outros estudiosos defendem que o livro de Apocalipse foi escrito após 70 anos depois de Cristo, ou seja, entre os anos 81 a 96 depois de Cristo, durante o governo de Domiciano. Esta última sugestão é a mais aceita, e provavelmente o livro de Apocalipse foi escrito na década de 90 depois de Cristo, independentemente da data. A verdade é que o livro de Apocalipse foi escrito em um período muito difícil para os cristãos. O contexto histórico do livro de Apocalipse, como nós vamos passar a ver agora, embora a maioria das pessoas abra o livro do Apocalipse querendo enxergar apenas acontecimentos futuros, o contexto histórico do livro é muitíssimo importante para compreendê-lo
com coerência e com muita sensatez. Aplicar uma interpretação estritamente futurista ao livro do Apocalipse é cometer um erro básico de hermenêutica e desconsiderar a própria história do cristianismo. O livro do Apocalipse, escrito por João, que registrou as visões que teve enquanto prisioneiro na ilha de Patmos, os destinatários primários do livro de Apocalipse foram as 7 igrejas da Ásia Menor, como nós já mencionamos um pouco mais atrás, que é a atual região ocidental da Turquia. As 7 igrejas eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Naquela época, havia muita perseguição sobre os cristãos. Na própria carta à igreja de Esmirna, no capítulo 2, é alertado que ainda mais perseguições haveriam de acontecer. Além disso, falsos mestres estavam ensinando heresias que minavam o entendimento de alguns e se alastravam entre crentes do primeiro século. Uma das principais heresias dessa época foi o gnosticismo. De modo geral, esses fatos que constituíram em falsos ensinos tentavam aproximar o paganismo e o cristianismo. Combinado tudo isto, ainda existia a perseguição física e a perseguição moral por parte do Império Romano. Após a queda de Jerusalém, foi imposto o culto ao imperador. Com isso, os oficiais romanos tentavam forçar todos os habitantes do império a adorar o próprio governante romano. Por isso, muitos cristãos foram martirizados exatamente nesse período. Foi em meio a esse cenário que Cristo deu a João uma série de revelações importantes para os cristãos de todas as épocas, inclusive a nossa época. Em Apocalipse 1,19, fica claro que a mensagem do livro de Apocalipse abrange não apenas os acontecimentos do primeiro século, mas também aqueles que ainda iriam ocorrer. Basicamente, a mensagem do livro de Apocalipse diz respeito a como Cristo está ciente das condições que os cristãos enfrentam nesse mundo. Então ele exorta os crentes a continuarem firmes, resistindo a todas as tentações e a todas as dificuldades, pois a vitória já foi garantida pelo próprio Jesus. Por isso, em breve, Satanás será derrotado de forma definitiva e a igreja reinará eternamente com Deus. Dessa forma, o conteúdo do livro de Apocalipse não ficou restrito apenas àquelas 7 igrejas. Ele mostra o reinado de Deus sobre toda a história, culminando em um final triunfante em Cristo e, sem dúvida, o livro de Apocalipse aborda o passado, aborda o presente e também aborda o futuro. Diferentes interpretações sobre o livro de Apocalipse são situações que às vezes temos que enfrentar. Basicamente, existem 4 estilos de interpretação do livro de Apocalipse que são adotados pelos cristãos, e são estes: preteristas, ou seja, quem são os preteristas? Diz que praticamente tudo o que está no livro de Apocalipse já se cumpriu. Isso teria acontecido principalmente na destruição de Jerusalém e na queda do Império Romano. Mas existem os historicistas. Os historicistas dizem que as revelações do livro de Apocalipse vão se cumprindo no decorrer da história da igreja até a segunda vinda de Cristo. E existem os idealistas,
O que dizem os idealistas? Eles dizem que as revelações do livro de Apocalipse não descrevem eventos específicos, mas princípios espirituais que se aplicam a toda a história da igreja. E por último, nesse grupo existem os futuristas. Os futuristas defendem a ideia de que praticamente tudo que foi dito no livro de Apocalipse ainda será cumprido em um período final e antes dos 4 estilos de interpretação citados acima. Sobre essa perspectiva, é correto dizer que muitas passagens do livro de Apocalipse possuem 3 aplicações. Elas tratam de eventos específicos do século I, de acontecimentos que se deram ao longo da história da igreja e também fazem referência ao período da crise final, que acontecerá a segunda vinda de Cristo. Se falarmos sobre posições acerca do milênio no livro de Apocalipse, é preciso nós observarmos em outro ponto que é alvo de muita discussão, pois no livro do Apocalipse é o reinado de Cristo durante 1000 anos consecutivos, conforme citado no capítulo 20. Sobre esse período, existem basicamente 3 interpretações, que são pré-milenistas. Os pré-milenistas defendem que esse período ocorrerá após a segunda vinda de Cristo. Quem pensa assim, diz que Jesus reinará literalmente sobre a terra durante 1000 anos. Outros acreditam que o milênio se refere a um período final da história da igreja na terra, e nesse período haverá paz e prosperidade sem igual. A maioria das pessoas será convertida através de uma evangelização global. Nós temos também dentro desses grupos, e é o último dos 3, que são os amilenistas. Nós já falamos dos pré-milenistas, acabamos de falar agora dos pós-milenistas, e agora nós vamos concluir em relação a esses 3 interpretações, esses 3 grupos que interpretam o Apocalipse, que são os amilenistas. Entendem que o milênio é um reinado espiritual que ocorre com a igreja na terra, pregando o evangelho, e com os santos que já partiram e que reinam com Cristo no céu. Para os amilenistas, esse período foi iniciado na primeira vinda de Cristo, onde Satanás teve seu poder limitado através da vitória de Cristo na crucificação e ressurreição. A maioria dos amilenistas também defendem um período final de grande tribulação sobre a terra. Esse período acontecerá antes da segunda vinda de Cristo, e nós precisamos ainda mais obter conhecimento sobre essas diferentes correntes que são correntes escatológicas. É importante, portanto, dizer que nenhuma das opiniões acima, à volta de Cristo, elas apenas discordam entre si da ordem cronológica dos eventos futuros. Seja como for, o importante é que todos concordam com 3 verdades principais. Cristo voltará. Os ímpios serão julgados e condenados eternamente junto com Satanás e seus anjos. O povo de Deus viverá eternamente com ele. São pontos de vista comuns dentro das áreas desses intérpretes, sejam pré, sejam pós ou sejam amilenistas. Diferentes leituras de Apocalipse que podem ser feitas, é importante que também nós possamos conhecê-las.
Existem basicamente duas formas de leitura e organização do livro do Apocalipse. E são elas: leitura progressiva e leitura recapitulativa, também reconhecida ou conhecida como paralelismo progressivo. A leitura progressiva ou sucessiva organiza o conteúdo do livro de Apocalipse, como eventos sucessivos e cronológicos. Já a leitura recapitulativa divide o grupo no conteúdo do livro do Apocalipse em seções que recapitulam os mesmos eventos. E isso significa que a mesma história é contada várias vezes, mas em cada vez que a história é repetida, novos elementos e detalhes são adicionados de modo a intensificar a narrativa. Nós precisamos saber a respeito das leituras de recapitulação e sucessão. Por exemplo, o esboço do livro de Apocalipse, o que nos ajuda de forma grandiosa. Portanto, o esboço do livro de Apocalipse pode sofrer diversas notificações, dependendo do tipo de leitura adotado para organizar seu conteúdo. Mais abaixo, nós vamos apresentar uma sugestão de um esboço bastante simples e objetivo do livro de Apocalipse. Por exemplo, no capítulo 1 ao capítulo 3, nós vemos o prólogo e as cartas, ou as cartas que foram direcionadas às 7 igrejas, quando Cristo no meio dos 7 castiçais. No capítulo 4 ao capítulo 7, nós já vamos ver que esse livro apresenta a respeito dos 7 selos, o início da série de visões celestiais que João pôde ter como revelações ali na ilha de Patmos. Nos capítulos 8 até o capítulo 11, nós vamos ver que João se propõe e se dedica a escrever sobre as 7 trombetas. No capítulo 12 até o capítulo 14, o nascimento de Cristo e o dragão perseguidor, ou seja, a mulher e o dragão, como está dividido lá no texto, na literatura, colocada ali como divisão do texto. Dos capítulos 15 a 16 de Apocalipse, falando sobre as 7 taças. E no capítulo 17 ao capítulo 19, já vamos ter um conteúdo apresentando uma disserção sobre a queda da Babilônia e a punição sobre as bestas. E no capítulo 20 ao capítulo 22, finalizando esse livro, vamos ver ali também uma dissertação de João da revelação a respeito do reino dos santos, ou seja, o juízo final, que inclui as exortações finais e o encerramento deste livro tão importante, o livro de Apocalipse, ou o livro da revelação de João. Se você quer acompanhar e se aprofundar ainda mais um pouco em relação ao estudo do livro de Apocalipse, na segunda série do Estudando a Bíblia, nós estaremos nos dedicando a assuntos escatológicos, estudando um pouco melhor este conteúdo, para que nós possamos conhecer melhor este material de uma forma completa que temos preparado para a segunda série de Estudando a Bíblia. Portanto, aguardemos o início da segunda série. Finalizamos então com essa live, com esse vídeo, um grande percurso onde nós estudamos o Novo Testamento de Mateus, os Evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, Romanos e assim sucessivamente as Epístolas Paulinas. Falamos sobre as Epístolas Gerais
Terminamos no vídeo anterior falando sobre o livro de Judas, que é a última epístola geral, e hoje, nesse vídeo, o 18º vídeo, nós concluímos essa primeira série falando sobre o livro de Apocalipse, dando uma atenção um pouco maior, como um plus, para que você possa conhecer um pouco mais o livro de Apocalipse. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco, linkados, ao vivo, nos acompanhando, a Ruth Gonzalez, Elias Oliveira, muito obrigado pela presença de vocês, que Deus vos abençoe grandemente. Eu convido a vocês a estarem conosco na segunda série de Estudando a Bíblia. Você pode acessar todo este material, olha bem, que você talvez não tenha acompanhado de forma seguida, nos nossos links. Aí está o link do YouTube, todos os estudos a respeito dos livros, estudos a respeito do Novo Testamento, nessa grande maratona, você encontra no nosso canal de YouTube, está aí para você. Qualquer dúvida, anote aí os nossos e-mails, pode nos encaminhar os seus e-mails para que possamos ajudar dentro da nossa possibilidade. Shalom, beijo no coração, aguardo você na segunda série de Estudando a Bíblia. Shalom!